Pela manhã a gente terminou falando sobre dons de revelação e nós vamos falar agora sobre dons de poder. De novo, queridos, para você não esquecer que isso não são termos bíblicos. A Bíblia não diz esses são revelação, esses são poder. Isso é uma forma da gente interpretar que eles têm similaridades, que eles ocorrem de formas semelhantes. E você pode observar na vida de pessoas que fluem em um, normalmente ele flui nos outros dois, porque transicionam muito próximos uns dos outros. Dons de poder, querido, de forma geral, são classificados como os 3 dons que tratam de manifestações visíveis, de coisas que manifestam no natural, no visível. O discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é algo que ocorre dentro do seu entendimento, que você comunica, mas não é algo visível, ainda que o resultado possa ser visível depois de um tempo. Como José teve a revelação da fome, da fartura, e isso aconteceu depois. Os dons de poder são manifestações imediatas, não necessariamente acontecendo diante dos seus olhos no momento, mas como uma cura, que pode ser uma palavra liberada, essa pessoa ao longo de dias se recuperar de uma doença e sair da cama. Mas isso é a classificação de dom de poder. A manifestação está ligada a coisas visíveis. O mais simples de entender deles, para a gente, é o dom de cura. E a Bíblia fala de dons de curar. Ela não fala do dom da cura, ela fala dons de curar. E existem algumas interpretações que dizem, e que entende-se, que isso quer dizer que até a área da cura vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão fluir em curas de uma certa natureza, como por exemplo tratar a alma de pessoas, ou mesmo chegando ao ponto de entender que alguns vão fluir com alguns tipos de enfermidades. Tem gente que é muito caracterizada, muitos ministérios, por levantar gente de cadeira de roda, paralíticos. E você vê as cadeiras de roda até penduradas na igreja. Tem outros que você vê muito falar sobre câncer, por exemplo. Pessoas que oram sobre câncer e o câncer é expulso. É difícil a gente querer taxar isso sem o erro de cometer uma heresia. Porque a Bíblia fala sobre dons de curar, mas não detalha o que é isso. Por isso que, de novo, a gente pode tentar entender isso pela observação. Por perceber que é um fato. Mas também pode ser simplesmente porque alguém que percebeu, que tem fé e que orou e um câncer foi retirado, ele se lança em cima disso e ele pratica isso. E quando ele ora uma pessoa na cadeira de rodas, a fé dele é abalada, porque ele nunca tocou naquilo. Então é difícil a gente entender isso, ou querer taxar isso. Mas de forma geral, o dom de cura, não tem muito o que falar, ele é o dom de eliminar enfermidades de pessoas, de remover. De novo, gente, todos os dons, eles são o compartilhamento de algo para que nós possamos devolver o corpo de Cristo à vida no Éden. Então a autoridade que nos foi dada através do dom de cura foi a autoridade que foi conquistada na cruz. Entender que Deus não manda doença. Qualquer ideia de Deus mandou uma enfermidade como castigo não existe. De Deus não sai isso. O Senhor pode abrir a porta e permitir que Satanás vá lá. Ele faz isso, ele tira a proteção. Mas ele, não existe isso nele, você só pode dar o que tem. Não existe enfermidade em Deus. Ele não tem como dar enfermidade. Embora um profeta possa liberar uma palavra de maldição sobre a vida de alguém da parte de Deus, e por causa de uma palavra dessa, uma enfermidade toma uma pessoa, como aconteceu com Geazi, em Eliseu. Geazi vai atrás do rei de Naamã, pede dinheiro, volta, e Eliseu pega a lepra que estava em Naamã e transfere para ele. Porque Naamã era o homem que se sustentava em cima de riqueza, de poder. Quando Naamã abre mão disso, e Geazi fala, eu quero isso, eu quero as posses. O que Eliseu está dizendo, então fique com a lepra também. É quase que uma consequência espiritual, não é Deus mandando uma doença. Deus pode permitir isso. Amém, queridos? O dom de cura é dom que Deus nos dá para poder tocar em pessoas e repreender enfermidades, seja ela de qual natureza for. Eu não anotei um texto específico, porque teria uns 50 textos, e são textos que todo mundo conhece de todas as formas. De manhã a gente falou sobre alguns. Amém? Uma outra coisa só sobre o dom de curar. A gente até pode encontrar e vai encontrar
lugares na Bíblia em que palavras são liberadas, porque nós damos ordem para a enfermidade. Mas isso tem muito a ver com toque, com transferência, com imposição de mãos. Na verdade, quando Paulo fala a respeito, Tiago fala a respeito de doença, ele fala que os presbíteros imponham as mãos, né, que exerçam uma autoridade sobre a vida daquele homem. E quando um presbítero está colocando a mão, o que ele está fazendo é o que o pastor fazia sobre a ovelha que está ferida. Ele ia com as mãos passar óleo e com aquilo transferir cura, sarar aquela ovelha. Amém? Operação de milagres. Operação de milagres é operação de maravilhas. É um outro dom de poder. Basicamente, a operação de maravilhas produz milagres. Que tipo de milagre? Todo milagre que não é milagre de cura é milagre de operação de maravilhas. Então, por exemplo, multiplicação de pão é operação de maravilhas. Fazer uma pedra sair do lugar, a rocha que abriu e a água saiu, operação de maravilhas. A água em vinho, quando Jesus transforma a água em vinho, operação de maravilhas. O mar abrindo, Pedro ressuscitando Dorcas, tudo é operação de maravilhas. Ressurreição não é cura. Ressurreição é devolver vida onde não tinha, então já não é mais cura. É a operação de milagres, operação de maravilhas. Amém, queridos? Fé. O último dom de poder é fé. A Bíblia fala do dom da fé. Além dos 9 dons, a Bíblia nos exercita a buscar a fé. Nos incentiva sempre a ter fé grande, ter muita fé. Qual é a diferença de fé para o dom da fé? O que nós falamos no começo a respeito dos 9 dons. Os dons do Espírito Santo, os 9 dons, a principal característica, ou uma forma simples de identificar, ele não é para mim. Ele é sempre em função do outro. Então, o que é o dom da fé? São situações onde eu tenho que exercer fé, além de um nível natural e compreensível, em que outras pessoas vão ser beneficiadas em função da minha atitude. Muitas vezes, para não dizer em todas as vezes, quando você está se movendo nesse dom, você não sabe que está se movendo nele. Você só vai perceber que fez depois que já passou. Porque a característica dele é uma ousadia sobrenatural para fazer algo muito louco, muito maluco, e que ao final daquilo você vê que deu o resultado, e você percebe que muita gente foi beneficiada por aquela sua atitude. O dom da fé se manifestou ali. É uma fé além do seu natural, é além daquela capacidade que você calcula e resolve fazer coisas. É quase que eu vou fazer porque eu entendo o que tem que fazer. É quase que uma cegueira. Mas não é algo empurrado. Você simplesmente flui além do que os outros teriam capacidade de fazer. Você arrisca em áreas que outros não teriam a capacidade. E quando passa, o resultado daquilo é benefício para todos os envolvidos naquilo. Tem 2 situações na Bíblia para a gente ler. Abre Daniel 3. Esse é um tipo de dom que é muito mais fácil os outros olharem em você ver do que você mesmo ver. Porque você não percebe que passou algum ponto naquilo. Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, Deus é quem pode nos livrar do fogo, não é você. Se não livrar também, a gente vai queimar. Mas eles estão dizendo, Deus é quem pode fazer. Eles não sabiam que estavam fluindo em dom da fé ali. Uma fé sobrenatural de dizer que Deus pode livrar. Assim como Abraão, quando Abraão vai matar um menino, você só vê Abraão com a faca, o anjo segurando a mão dele. Mas quando você vai ler lá em Hebreus, a Bíblia diz assim, Abraão cria que Deus era tão fiel ao que falou, que se fosse necessário, Deus ia ressuscitar o menino das cinzas. Ia formar outro menino do pó. A fé de Abraão era isso. Deus falou. Então se ele precisar pegar o pó e formar de novo, ele vai fazer, porque ele falou isso. Aquilo era dom da fé.
Como é que aqui você vê que é dom da fé e lá também? Lá porque Isaac depois foi benefício para toda a humanidade. Como é que aqui você sabe que a atitude deles exercitou o dom da fé? Primeiro porque atraiu o favor de Deus. Segundo, pelo benefício aos outros. Vai para o versículo 28. No 27 eles saem, não tem cheiro de fogo, não aconteceu nada. No 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Quem foi beneficiado com a fé deles? Todos os judeus que estavam lá, porque agora eles também não precisavam mais se dobrar à estátua. Então o ato de fé deles abriu a porta para que todos os outros se beneficiassem disso, assim como aconteceu com Abraão. Daniel, o outro texto, avança para Daniel 6. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Outro rei estabeleceu um decreto para salvar o povo em função da fé dele. A gente até podia falar de Esther, que fez algo parecido. Ali ela foi meio que empurrada pelo tio, mas também alguém que se moveu, porque ela podia morrer se ela se apresentasse sem ser aceita pelo rei. E pela atitude dela, outros são beneficiados, e não ela. Então a diferença do dom da fé é isso: homens que Deus coloca álcool dentro para se mover contra uma situação muito extrema, e isso abre portas para os outros. Você só vai perceber depois que passou, e normalmente quem está passando por isso não percebe que foi um dom. É como se ele não consegue perceber a gravidade de ser jogado no fogo. Ele fala: Deus vai me livrar, e se não livrar? Como é que alguém fala se não livrar também? Na verdade podia entrar e falar: então queima, tá bom, eu estou me entregando. Mas essa tranquilidade de se jogar e falar: Deus vai fazer. E o de Abraão para mim é o mais extremo: Deus vai tirar da cinza, e em função disso toda a terra é abençoada. Então isso é dom de fé. Também não é algo que você vive todo dia, vivendo o dom de fé. São manifestações pontuais, em situações onde Deus quer liberar coisas sobre todo o povo. E para isso ele precisa de uma fé um pouco mais extrema na terra, para atrair os céus. Amém, queridos? Nós vamos falar agora de dons de fala. A gente falou um pouquinho sobre profecia de manhã, mas eu queria explicar a diferença sobre algumas coisas. O que é profecia? O que é dom de profecia? O que é o ministério profético e o que é um encargo profético? São coisas diferentes que você pode fluir em 1, 2, 3 dele, em todos eles, ou somente na profecia. Profecia é falar de forma inspirada. A palavra é essa: falar de forma inspirada. Aquele esvaziado que nós falamos resulta em falar da parte de Deus. Quem pode profetizar? Todo mundo. Profecia não é eis que te digo. Profecia é você abrir a boca e da tua boca sair aquilo que é inspirado por Deus. Então quando uma mãe dá um conselho para um filho, ela não é crente, mas ela é mãe. Ela é mãe no sentido de que a prioridade dela é ser mãe. Ela é mãe no sentido de que não houve corrupção na imagem de mãe que ela recebeu. A imagem de mãe que ela tem é a imagem que Deus tem sobre mãe. Ela é mãe. Quem atribuiu a ela o ministério mãe? Deus. Independente da religião dessa mulher. E para isso Deus vai capacitar essa mulher para ser mãe, independente da sua religião. Ela toca tambor na sexta-feira no centro de macumba. Ela é uma excelente mãe.
porque ela flui debaixo do que Deus estabeleceu. Quando essa mãe abre a boca e fala assim para o filho: eu acho que você não devia ir nesse lugar. O que ela acabou de fazer? Profetizar. Ela está se usando de algo que chama-se de sexto sentido. Mãe tem sexto sentido, ela tem sexto sentido. Ela tem um dom dado por Deus para exercer o ministério que Deus deu a ela, de mãe e de pai. Por isso que como é que Satanás chega num filho? Corrompendo o princípio de mãe e pai. Ele ganhou autoridade para chegar até a criança. Profecia é falar de forma inspirada. Quem profetiza? Todos. Paulo diz: todos poderão profetizar, não os profetas poderão. Todos, porque todos podem falar de forma inspirada. Todos podem liberar bênção sobre os outros. A intensidade e o nível depende do quanto vazio eu estou de mim e quão cheio eu estou de Deus. Quão vazio você está e quão cheio você está dele. Isso vai definir níveis. Propósitos de Deus também vão definir níveis. Então isso é profecia. Todos podem fazer, e Paulo fala com ordem, um de cada vez. O que é um ministério profético? Aliás, o que é o dom de profecia? Dom de profecia é um dom dado para alguém que vai fluir com muito mais naturalidade na profecia. Como é que você identifica alguém que está profetizando de alguém que é um profeta? Aliás, de alguém que tem um dom de profecia. Ele profetiza com mais frequência. Simples assim. Está nele fazer aquilo. Assim como você pode, nós falamos de manhã, você pode ter um sonho sobre alguma coisa. Enquanto que aquele que tem palavra de conhecimento, ele tem 2 por semana. 3 por semana. Vários. Porque é o dom, flui com naturalidade. Nós instalamos o piso na igreja, mas nós não somos instaladores. E como a gente sabe, nós não vamos fazer isso de novo, nunca mais na vida. Porque não é o dom. Nós fluímos uma vez. Então, o dom de profecia é isso. Algo que foi dado como algo a ser praticado. O que é o ministério profético? Alguém que é profeta. Alguém que tem responsabilidade em determinado local, em determinada área, com determinada abrangência, para cumprir um serviço de estar no lugar de profeta. Alguém que tem dom de profecia, ele vem participar do culto. E Deus pode usar o dom dele para cuidar do outro. Imagina alguém que tem dom de palavra, dom de presidir. Nós vamos falar de dom de palavra, tem facilidade de empregar. Ele vem para o culto, não vem? Ele senta aqui, ele vem para pregar? Não. Mas ele tem dom de palavra. E pode ser que Deus use ele no culto de hoje ou não para conversar com alguém, para liberar uma palavra, alguma coisa desse sentido. Pode ser ou não. E o pastor que foi colocado como o pai da casa, o presbítero da casa, esse sim. Esse exerce sobre a casa a função. O profeta é a mesma coisa. Ele exerce, em determinado nível de abrangência, que varia de um para o outro, a função de exercer esse papel, de cobrir esse lugar, de ser atalaia sobre esse lugar. Ele tem responsabilidades, ele não pode faltar da sua função, ele não visita o lugar. Ele tem obrigações, responsabilidades com aquilo. O que é encargo profético? Pessoas que, independente do seu ministério, de qual dos 5 ministérios ele foi, tem uma responsabilidade de representar, de manifestar algo sobre a terra. De atrair algo. Abraão tinha um encargo profético. Qual era o encargo profético de Abraão? E entenda, gente, profético aqui, o conceito profético é manifestar na terra, de forma natural, algo que Deus quer trazer do céu. Qual era o encargo profético de Abraão? Oferecer o filho que ia representar Jesus. Abraão era um profeta? Não. Mas ele tinha um encargo, uma responsabilidade sobre as costas dele, que simbolizava algo que Deus queria trazer do céu. Paulo tinha um encargo profético. Qual era o encargo profético de Paulo? Trazer para a terra a manifestação de que Cristo tinha que ser levado para o resto das nações, e não só para os judeus. Era um encargo sobre a vida dele. Encargo sobre a vida de Daniel. Manter o culto ao Senhor, manter a palavra, manter viva a chama dentro da Babilônia. Ele era um profeta, mas tinha um encargo ali dentro. Tinham outros profetas no meio da Babilônia. Ele tinha um encargo. Uma responsabilidade de manifestar algo que Deus quer liberar sobre a terra. São coisas diferentes. Qual a importância de eu saber?
saber. Sabe que alguém pode estar profetizando e não ser profeta? Que alguém pode estar profetizando sem ter o dom. Mas perceber que de repente, se é o dom que você tem que trabalhar ele, você tem que investir nele. Como nós falamos pela manhã, o dom cresce. Você começa curando dor de cabeça para chegar no AIDS lá no final, porque a sua fé cresce. Exercitai o dom, o Paulo fala. Para que você exercita? Para fortalecer, para crescer na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Então vamos avançar. O melhor lugar para ocorrer a profecia, como eu falei, é onde existem mais profetas, porque eles se julgam. E nisso acontece maturidade, nisso se evita o risco da soberba. De alguém que ouve Deus que todos os outros não ouvem. Isso é um lugar muito perigoso para se entrar, para se estar principalmente. Não é nem para se entrar, porque o pastor, se percebe, ele pode cortar e mandar embora, vai embora. O problema é a pessoa, ela pode morrer na soberba, porque realmente ela ouviu Deus. E ela falou: o pastor está endemoniado, porque Deus falou comigo. Eu falei: falou mesmo, mas a profecia tomou teu coração. Porque não existem outros para julgar. Cuidados com profecia, busca desenfreada por palavra. Querido, Deus sabe onde você está, se Ele precisar falar com você. É lógico que ambiente ajuda. Então esteja onde tem fogo. E fogo não é farofada, fogo é presença. Fogo acontece aqui dentro, não aqui fora. Aqui fora é manifestação do fogo que está aqui dentro. Porque o altar está aqui dentro, o altar não está aqui fora. Como é que o fogo pode estar aqui fora? Não é aqui dentro que queima o fogo agora? Então é aqui. É aqui que sai fogo. O homem de Deus para mim não é quem pula aqui em cima ou grita aqui em cima. O homem de Deus para mim é quando senta você, ele abre a boca, você fala: eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo Jesus. Fala: ai, pelo fruto conhecereis a árvore, não é pela sombra. Não é por quão grande ela é por quanto a gente se assombra debaixo, se fica debaixo dela. É pelos frutos que ela dá. Uma árvore que dá fruto dá sombra também. Fique em paz. Qual o propósito da profecia? 1 Coríntios 14, 3. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, quais são os propósitos da profecia? Edificação, te fazer crescer, te orientar, te ajudar a entender o que Deus está querendo fazer para que você possa andar alinhado com Deus. É isso que a profecia faz. É o que a gente falou ontem de Davi. Vontade de construir casa. O profeta vem falar a vontade de Deus mesmo, mas não é você, é seu filho. Ele vai alinhando, vai refinando. O profeta ajuda você a refinar o que Deus está querendo fazer. Você sente o grosso dentro do que é e vem o profeta e ajuda a lapidar. É isso, mas é por aqui. É isso, mas não é agora. É isso, mas é depois. Entenda conforme você vai amadurecendo, querido. E quando eu falo vai amadurecendo, vai ficando velho. Bem mais velho. Até mesmo essas funções, o Senhor vai em você mesmo. Te ajudando a conseguir caminhar e conduzir, mesmo na ausência, por um tempo, desses outros ministérios em volta. Que é o que Efésios fala, até que você alcance maturidade, até que você chegue nesse lugar. Mas, por regra, uma igreja completa só vai fluir, cumprir o que tem para se cumprir, se tiver os 5 ministérios lá dentro. Não se segura espada sem esse dedo. Não tem como. Quando você pega Adoni-Bezeque em Juízes 1, a Bíblia fala que aqueles homens saíram para começar a conquistar a terra. Os homens que saíram do Egito, conquistaram Jericó, fizeram tudo aquilo, agora vamos começar a dividir a terra. O primeiro obstáculo que eles encontram no caminho é Adoni-Bezeque. Era um rei que tinha raptado outros 70 reis. 70 fala de uma geração. Então ele pegou uma geração de reis e sacerdotes, cortou o dedão da mão e colocou para comer debaixo da mesa. Ou seja, o ensino foi cortado da mão deles, a doutrina, a edificação foi tirada. Esses homens não conseguiam mais segurar a espada, eles ficavam comendo migalha que cai da mesa. E isso acontece nas igrejas hoje. Pessoas que, o pastor disse, é rei e sacerdote, mas você vive de comer a migalha que cai da mesa dele. Enquanto que Jesus, quando está tratando com aquela cirofenícia, ele fala: não, os filhos comem na mesa, são cães que comem debaixo da mesa. É quem não tem pai, é vira-lata que fica debaixo da mesa comendo. Filho senta aqui em cima.
E a igreja padece por não ter os 5 acontecendo lá dentro. Toda a igreja necessita dos 5. Ainda que por um tempo o apóstolo esteja cumprindo funções que ainda não foram manifestas. Mas os 5 são necessários. Alguém pode viver sem audição, não pode? Um surdo? Pode, mas vai viver não de forma plena. A mesma coisa é o corpo de Cristo. Ele não morre sem visão. Tudo bem. Mas anda com muleta na mão. Anda com bengala. Anda com gente tendo que guiar. A mesma coisa é o corpo de Cristo. Quem profetiza? 1 Coríntios 14, 31. Todos poderão profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Qual outra função além de edificação da profecia? Consolação. Então, edificação, consolação. E o que é consolação? É o Senhor trazendo palavra de consolo e de refrigério para você. É quando o Senhor quer vir te abraçar. Sabe quando Deus te abraça com uma palavra? Você está triste, está mal, está deprimido, com problemas, você não sabe, cadê Deus? Cadê Deus? Aí Deus pega alguém para vir te dar, ó, Deus está mandando te dizer isso. E aquela palavra te abraça. Isso é o consolo da profecia. E a última exortação, é a mais gostosa, né? É quando a profecia vem para te apontar o dedo. Aí é o eis que te digo, de mim mesmo. Aí é o para correção. Aí é o profeta levando palavra para Davi, por exemplo. Você não vai morrer, mas seu filho vai ser tirado. Teus filhos vão tomar suas esposas. Exortação, também é função da profecia. Julgar a profecia, querido, não é só para saber se é de Deus ou não. Porque outra coisa que entrou na igreja, tem que ficar julgando. Fala. Querido, você tem o Espírito Santo, você não tem que ficar escrevendo no papel e levando para uma mesa para discutir se é Deus ou não. O Espírito Santo testifica com o meu espírito. E a hora que ele está falando, se você está no Espírito, você já sabe o que é e o que não é. Julgar a profecia trata de julgar até o entendimento do que Deus está querendo dizer com aquilo. Não é só julgar se vem do alto. É o que Deus quer dizer com o que vem do alto. Isso é necessidade de julgamento. Porque senão a gente pega a palavra que está vindo e já adapta ela à minha necessidade, à minha dor, ou o que eu quero fazer. E pronto, tem a palavra. Basicamente, profecia é isso, gente. A maior preocupação era entender, primeiro, que ela é simples, assim como todos os outros dons. Eles não vão acontecer, embora o ambiente seja bom e contribua muito quando o ambiente está carregado da presença de Deus, mas não é necessário uma estimulação da carne para que um êxtase possa acontecer e a profecia saia. Na verdade, não é encher a carne, é esvaziamento para que ela flua. Entender as manifestações de profecia, como profecia, dom, ministério e encargo. Entender que para todos está liberado profecia. E entender que o que define se o que sai da tua boca vem do espírito ou da carne é se você vive pelo espírito ou pela carne. Para o homem espiritual, tudo é espiritual, a Bíblia diz. Para o homem carnal, tudo é carnal, até a profecia. Amém? Variedade de língua e interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Eu vou ler, querido, esses dois são os mais complexos, assim, talvez a gente tentar entender. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolo. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ele não está falando aqui sobre variedade de línguas, ele está falando sobre línguas estranhas. E ele equipara a todo momento o falar em línguas com profecia.
Então, de um lado ele põe assim: falar em línguas, você fala a Deus e ninguém entende. Profetizar, você fala aos homens. Então, falar em línguas é falar para o alto. Profetizar é do alto para baixo. Falar em línguas é de baixo para cima, eu mando para o céu, algo que só Deus recebe. Profetizar, eu recebo do algo que nem eu entendo às vezes. Então ele fala, esse aqui vale mais para a igreja do que esse. Porque para a igreja o dom tem a ver com o outro. Esse daqui, falar em línguas, tem a ver comigo. Aí ele fala assim, mas, se houver quem interprete, virou profecia. Por quê? Porque agora é uma palavra que vem, ele está falando de uma língua agora, que vem do alto, a interpretação e edifica a igreja. Opa, se está vindo do alto e não é de baixo para cima, então é variedade de línguas que está acontecendo. E isso se iguala a uma profecia. Porque são mistérios que vêm do alto e que tem alguém que interprete. O que existe numa linha muito fininha para você encontrar aqui? Existem oração em línguas estranhas e variedade de línguas, que é um outro tipo de língua estranha, que é passível de interpretação. Se a língua estranha, ele está dizendo que é algo de baixo para cima e não serve para edificar ninguém, mas ele está dizendo que tem uma língua que vai edificar o outro, então ela vem de baixo para cima, ela não está vindo daqui. E é muito complicado você encontrar isso até na Bíblia, porque existe, a gente vai falar um pouco sobre oração em línguas, isso pode aparecer um pouco mais. Mas isso é muito mais sentido por quem flui nisso sem saber. E pode ser que você flua nisso e vai descobrir hoje que você não sabe que você tinha o dom de variedade de línguas. Quantos aqui falam em línguas estranhas? Levanta a mão. Você sabe o que é falar em línguas estranhas, a hora que você fala. Mas alguns, em algum momento, estão orando em línguas estranhas e vem uma língua diferente na tua boca, que não é comum, que não é a do cotidiano, que não é aquela que você fica orando dentro do carro, que não é aquela que você está trabalhando e está falando, é outra, que parece que ganha corpo até na sua garganta, ela fica mais forte, mais pesada. E isso, quando eu entendi isso, analisando esses textos, porque em alguns momentos, quando eu vou orar por pessoas, antes de liberar o que Deus quer que eu diga como profecia, é como se uma outra língua estranha eu estivesse falando, eu só sei que eu sei, que naquele momento tem algo saindo da minha boca que não é a minha oração de edificação. Eu sei que eu estou orando sobre a pessoa com aquilo que está saindo. O que é aquilo? Variedade de línguas. Isso é variedade de línguas estranhas. E o que Paulo está falando? Quando você fizer isso, que tenha alguém que interprete, que pode ser você mesmo. Pode ser que logo em seguida, depois disso, por isso você tem que entender e perceber. E de quem é a responsabilidade de discernir isso? Tua, porque é você que vai prestar contas para Deus. Você vai perceber que de repente, em alguns momentos que você vai profetizar, antes da profecia, Deus libera isso na tua boca. E o que você está entregando logo depois é a tradução dessa língua. E por que é tão difícil para a gente entender essas coisas? Porque é simples. Porque os dons são muito simples e a gente está esperando algo sobrenatural. Eis que te digo, a gente está esperando o eis que te digo. E não vai acontecer assim. Alguns vão ter variedades de línguas e outros não. Assim como uns vão curar e outros não. Porque os dons são distribuídos conforme agrada ao Espírito Santo. Então línguas edifica a si mesmo. Oração em línguas edifica você mesmo. Profecia edifica o corpo. Variedade de línguas com a interpretação é equivalente a uma profecia e edifica o corpo. Isso é o dom de variedade de línguas e isso é o dom de interpretação. Por isso que Paulo fala assim: você que ora em línguas, ore para que também interprete. O que ele está querendo dizer? Você ore para interpretar. E pode ser que você já interprete. E no que isso te agrega alguma coisa? Da próxima vez que você estiver orando em línguas, numa das vigílias aqui ou em qualquer situação, e você perceber que aquela língua diferente veio, e que você sabe que não é a sua, você vai ficar atento, porque pode ser que seja a interpretação que esteja vindo na tua mente logo na sequência, e você não fala por temor de ser tua carne, tua cabeça, e na verdade é o dom de interpretação querendo se manifestar. O Senhor já deu a interpretação para você.
E você não pratica por não saber que é o dom. É mais simples do que a gente pensa e por isso nos engana. Querido, Deus estava lidando com um bando de gente analfabeta. Isso era a igreja de Jesus. Você acha mesmo que Paulo ia criar coisas complicadas? Que Deus ia dar leite grosso, coisa pesada para a igreja? Ele estava dando coisas simples de fluir. Coisas que meninos do reino poderiam fluir de forma fácil. É que a gente cresceu demais. Uma cabeça desse tamanho, querendo entender tudo e compreender tudo. E por isso não consegue, porque está buscando compreensão para as coisas. Todo mundo olhando para ele. É porque ele apontou para mim antes. Entenderam, queridos? Isso é interpretação de língua e variedade de línguas. É uma língua estranha que não é a língua usual de oração e comunicação com o Espírito. 1 Coríntios 12:30 diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ele está fazendo perguntas. Porque o que ele está dizendo, nem todos vão ter tudo. E cuidado, por às vezes até um sentimento errado no teu coração de querer coisas, porque o outro tem, ou para se sentir valorizado por isso. O dom não é para isso. O dom é para o corpo. Amém? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 14, deixa aí para a gente falar. Nós vamos falar sobre oração no Espírito Santo, sobre oração em línguas. 14, verso 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Para que serve a oração no Espírito Santo, querido? Para edificação pessoal. É uma das poucas ferramentas, e não poucas no sentido pejorativo, poucas porque não precisa de outras, que Deus te deu para edificar o teu espírito. O que Paulo quis dizer, Paulo fala assim: eu oro mais do que todo mundo em línguas. Teve épocas da vida, e eu falei isso há pouco tempo, e eu tenho tentado voltar a praticar, que eu falava em línguas o dia inteiro. Eu dirigia falando em línguas, eu trabalhava falando em línguas, eu andava pelo corredor falando em línguas. E às vezes o doutor só estava falando sozinho, e eu estava orando em línguas. Porque é edificação pessoal. Isso não tem a ver com estar num ambiente. Isso tem a ver com ser um ambiente o tempo todo. 14, verso 2, diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Fala mistérios. Você não vai entender o que você está orando. E para quem ora, você sabe disso. Você não vai sentir coisas ali, querido. O fruto dessa prática diária de oração em línguas não é percebido ou sentido num primeiro momento. Uma das coisas que eu percebo, e percebo comparando com períodos. Você está com problema com tentações na sua carne? Isso tem uma desgraça na vida, é quando você está bem com Deus, você entra em períodos de tentação. Você quer vencer tentação? Entra em língua estranha. Judas, versículo 20, fala disso. Edificando a vossa fé com oração no Espírito. Se tem uma coisa que te fortalece, que fortalece a tua carne, para ela não ter essa queda que a carne tem de querer aquilo que é ilícito, é se gastar em oração no Espírito. Porque o teu espírito se fortalece. Teu espírito sai do contato com a carne e ele sobrepuja o desejo da carne. Pratica isso, você vai ver. Tira uma semana para se jogar em cima disso. Você vai continuar fazendo tudo que você faz, mas você vai orar em línguas o tempo todo. Eu vou começar a dirigir, eu vou orar. Você pode estar fazendo outra coisa e estar orando em língua estranha. 1 Coríntios 14, verso 14, lê isso aqui. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Sabe o que significa isso? A tua cabeça pode estar em outro lugar. Tua cabeça pode estar trabalhando, fazendo conta. Outra coisa. E você está lá, minha mente fica sem fruto. Ou seja, não gera nada para minha mente. E não tem que gerar. É para o espírito. Não, está orando na carne. É na carne mesmo. Eu queria que orasse com o estômago. É na boca que vem a coisa. E assistindo alguma coisa. Porque é meu espírito. Estou colocando o meu corpo para trabalhar para o espírito. Porque eu estou falando em mistérios. Eu estou falando em coisas que eu não sei o que está saindo da minha boca. É o espírito. Eu estou só emprestando a boca para o espírito. E cabeça em outro lugar. Não é problema. Espiritualizou-se isso. Isso é muito pouco praticado.
Paulo fala, eu me orgulho, ele não usa essa palavra porque eu falo mais que todo mundo. Deus deu poucas ferramentas, jejum é uma delas, oração no Espírito é outra. O que o jejum faz? O jejum castiga, enfraquece a tua carne, para que o Espírito suba, não é assim? Mas quando é que você vê o fruto do jejum? Enquanto você está jejuando? Não, quando você está jejuando você passa raiva. Na verdade o período de jejum é um período de cansaço, que abre espaço para o combate, inclusive. Satanás vem quando Jesus está fraco na carne. O depois é que você vê o fruto da edificação que foi gerado. A língua estranha é a mesma coisa. Naquele momento que você está orando, você vai se achar louco em alguns momentos. O que eu estou fazendo? Não para com esse negócio. Tinha épocas que eu achava que tinha se tornado mania. Falei, já virou mania. Eu não posso sentar num lugar que eu estou mexendo a boca. E ela... Eu contei aqui, aniversário da Helena, de 1 ano. O pastor veio do lado e ele falou, abraçou, vamos orar. E o bolo aqui na frente. Ele, ei Jean, o que você acha? Eu fiz assim. Falei, nossa, desculpa. E ele deu risada. Porque eu estava o tempo todo. E ali Deus começou a manifestar os dons do ministério. Dons de cura. Coisas começaram a acontecer naquele período. Fruto de um acúmulo de edificação constante do Espírito Santo. Por que eu não faço e você não faz? Sabe por quê? Porque você não entende. E como você quer entender, você não faz. Você faz só o que entende. Só que quem ora não vai entender nunca, porque fala a Deus, fala em mistérios, fala para Ele, não é para você. Você está alimentando algo que é inconsciente, que é o teu espírito, que não flui aqui no nível do teu conhecimento. Isso é uma prática que, se você se aplicar a ela e disser, eu vou gastar tempo com oração no Espírito, no tempo todo que eu tiver disponível, a minha boca vai estar orando, orando em Espírito. Isso é orar em Espírito. Me conta depois de um período, o quanto você foi edificado, o quanto outros dons, que são dons do Espírito, não vão poder fluir, sobrepujar a tua carne. Sem falar no principal, que é fortaleza no Espírito. Você ficar em bases mais sólidas, sem ficar tão tendencioso às tentações que vêm ao teu redor. A gente entra em lutas na carne que é difícil sair depois. Armadilhas que tentam nos puxar e machucam a alma, machucam o sentimento, machucam a emoção, que a gente não precisava ter entrado, se tivesse se fortalecido no Espírito, mantido essa constância. A gente evita entrar em lugares que depois, para sair, querido, é difícil. Bem mais difícil do que não ter entrado. E o Senhor vai continuar cobrando de você que você mantenha o mesmo trabalho, seu mesmo lugar, mesmo com aquela fraqueza na carne. Porque você foi quem entrou. Pode ser que Deus colocou uma fraqueza na tua carne, como colocou na de Paulo, mas na maioria das vezes não é isso. Nós entramos por ter aberto brechas no nosso espírito. E Satanás conhece nossas áreas de fraqueza, nossas carências emocionais, e ele vai colocando coisinhas que se tornam laços para a gente. Isso é laço. Laço não é aquilo que a gente ouve na igreja. É laço, irmão, é laço. Não, laço é isso. Satanás não é um peão de rodeio que sai jogando laço nos outros. Ele arma armadilhas por caminhos que eu resolvo trilhar. Amém, queridos? Exemplos de oração no Espírito. Disso acontecendo na Bíblia. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com oração no Espírito. Sabe, orar sem cessar? Tem como você orar sem cessar? É disso que ele está falando. Oração no Espírito. É que é tão louco a gente entender isso, porque isso contraria tudo que a gente aprendeu até hoje. Até hoje nós aprendemos que oração no Espírito é algo para o momento do culto, no momento do fogo do culto. Aí você fala para o Espírito Santo, agora você pode, agora você volta, agora você pode, agora você volta. E Paulo está dizendo, não, eu falo o tempo todo. Orem no Espírito o tempo todo. Permaneçam orando no Espírito. Permaneçam falando com o Espírito. Judas 1:20 é o texto que eu li. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como é que você edifica a sua fé? Orando no Espírito. O problema é que a gente quer muito quando não tem. Quando você não tem, você quer. Aí depois que você ganha, perde a graça. E aí você não usa mais.
Usa quando te dá vontade. E por isso você não cresce, por isso você não amadurece, por isso você não avança nos outros dons. Porque o dom da língua estranha, ele é a chave que Deus te dá para você começar a exercer o Espírito, a fazer o teu Espírito crescer para receber todos os outros. É como se fosse a chave para uma cama ser criada, uma base para o Senhor poder liberar todos os outros dons sobre você. A primeira chave é essa. Por isso que é essencial todo cristão falar em língua estranha, orar em língua estranha. Porque é isso que cria o ambiente, a plataforma para a construção de todas as outras coisas que o Senhor tem para fazer. Amém, queridos? Batismo no Espírito Santo. É muito controverso dizer sobre línguas estranhas como sinal de batismo. Mas eu queria ler alguns textos aqui com vocês. Quem não acredita nisso vai dizer que não, todo mundo recebeu o Espírito Santo na hora que foi salvo. Eu acredito que todo mundo, quando é salvo, recebe o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, eu queria ler um texto que está em Atos 19, verso 1. Diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Chegando ali, alguns discípulos disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, ou seja, quando aceitaram Jesus? E eles disseram: nem ainda ouvimos falar que houvesse Espírito Santo. Paulo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de ver isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, assim, um sinal que ocorreu ali, de que o batismo com o Espírito Santo veio, é que eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Um outro texto está em Atos 8, verso 15. Isso aqui, se eu não me engano, é Filipe em Samaria. E os discípulos, outros apóstolos vão visitá-lo e acontece isso aqui. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas diz que o Simão, o mágico que andava junto, viu alguma coisa que testificou, não foi simplesmente uma oração e falou: recebeu o Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa visível que esse homem olhou e falou: eu também quero esse negócio, e estava disposto a pagar por aquilo. O batismo com o Espírito Santo, ele normalmente, e quando eu digo normalmente é porque na Bíblia você vai ver isso toda vez, ele é seguido de manifestações, normalmente línguas estranhas. Você vê em Atos 2, quando o Espírito toma, aqueles homens ficam tontos, eles começam a cair, porque a Bíblia fala que eles começam a olhar e falar: parecem bêbados. Mas não é bêbado porque eles estavam falando enrolado, tanto é que eles falavam em vários idiomas e as pessoas entendiam, não era? Estão falando em línguas diferentes, no meio de uma multidão, para conseguir cada um entender um idioma. Estavam falando de forma clara, mas tinha algum sinal para chamar eles de bêbado. Se não é a língua enrolada, é o quê? Esse homem estava caindo. Assim como o templo de Salomão, quando foi cheio, ninguém conseguiu ficar de pé, eles foram para o chão. Sinal, o batismo com o Espírito Santo, ele é seguido de sinais da posse do Espírito, de quando o templo é cheio e não se consegue ficar de pé. Tudo bem até aqui, queridos? Eu queria ler um pouquinho rápido com vocês sobre transferência de dons. Romanos 1:11, Paulo diz assim: porque desejo ver a vocês para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo está dizendo: eu queria encontrar com vocês para transferir algum dom para vocês. Eu queria passar para vocês alguns dons, para isso servir de conforto. Eu entendo que Paulo estava dizendo: eu não posso estar com vocês, eu não tenho estado com vocês. Paulo nunca visitou a igreja de Romanos. Ele estava querendo ir e confortá-los, transferindo para eles capacitações. 2 Timóteo 1, verso 6, diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Ou seja, o dom de Timóteo foi recebido pela mão de Paulo em cima dele, e ele tinha adormecido esse dom. E logo na sequência, quando Paulo fala disso, ele diz assim: desperte o dom que há em ti, que foi transferido pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. O que é que faz normalmente com que você esconda o dom? Covardia, medo, timidez. E aí você enterra o dom e vai deixando de lado, porque Deus é bonzinho, Deus é Pai, Deus entende, Deus sabe todas as coisas, Deus me ama, e você vai deixando o dom de lado, e orando para Deus dar para você aquilo que você quer receber na tua carne. Enquanto que sua busca fosse pelo Espírito, fosse pelo reino, buscai do alto, buscai primeiro o reino de Deus, a tua sede ia estar em receber mais dons. Porque você não ia dar conta de ter que lidar com pessoas sem ter capacitação espiritual para lidar com pessoas. Então a tua sede ia estar em receber, em ser aperfeiçoado nas coisas. Então nisso a gente entende o que a gente está buscando do alto. Você pode passar a vida inteira querendo ser tratado por Deus como um menininho. Oh, tadinho de mim, Deus. Ou você pode virar um homem diante de Deus e falar: eu vou assumir o que o Senhor tem para mim, e eu preciso de dons, e eu preciso de capacitação. E isso vai começar com oração em línguas. Que os meninos subissem aqui para ministrar louvor, e que a gente orasse, que você abra a tua boca, querido, que a gente enche esse lugar da presença do Senhor, que a gente sature esse ambiente do Espírito Santo, para que o Senhor possa liberar o que Ele quer liberar.